Você precisa ficar sabendo o que o pastor Vanderlei Dornelles compartilhou, pregou na Igreja Central de Aracaju. Ele vai falar sobre a música. E ele disse também que a música nos últimos dias será alvo, ponto de conflitos. Presta bem atenção no perigo dos ritmos e até mesmo da letra da música. Fica no vídeo até o final e eu vou deixar o link da mensagem completa aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra, tá bom? Então fica até o final porque você precisa ficar sabendo destas informações que é importante para a sua vida espiritual, tá bom? Então acompanhe aí, que Deus te abençoe. Então veja, uns comentaristas diz assim, olha, a designação feita por Davi, de que os levitas ministrassem a música e o louvor a Deus, marca um significativo avanço na história da adoração. Está aí nesse comentário bíblico. Davi agiu sob ordens divinas, enviadas por meio dos profetas, Natã e Gade. Muito bem, então vamos deixar aqui, porque nós temos mais coisas que nós queremos saber nessa noite, mas eu voltei a essa história, onde está a expressão toda sorte de música, para você perceber que Daniel utilizou a expressão do momento ruim de Israel. Então Nabucodonosor fez uma música igual a que Davi tinha feito a princípio, mas a música de Deus não é assim. Muito bem, então vamos voltar ao livro de Daniel, e eu vou mencionar então 3 autores de Daniel sobre esse assunto da música, e aí nós entramos no ponto principal do nosso estudo de hoje. Então esse autor aí, olha, diz assim: a cultura de Babilônia incluía uma escrita cuneiforme, um sistema sexagesimal de matemática, baseado em 60 em vez de 10, um panteão de divindades, uma literatura considerável e um repertório de instrumentos musicais importantes o suficiente para serem classificados como princípios divinos. Então a música na Babilônia também não era apenas um adereço, sabe? Lembra daquela expressão antiga, Vamos ter uma variação musical. Não, a música não era uma variação, a música era algo assim, da estrutura da religião da Babilônia. A música era parte integrante, tinha um papel decisivo na religião da Babilônia. Outro autor, comentário no livro de Daniel: a música provavelmente, agora falando especificamente de Daniel 3, a música provavelmente solenizou e intensificou a cerimônia, e serviu para agitar as emoções de todos e amortecer os sentidos. Gente, agora ele foi mais incisivo, essa é a palavra. A música solenizou e intensificou as emoções naquele momento, amortecendo a habilidade de muitos para pensar de forma clara, e a multidão foi compelida, de forma que as massas prontamente atenderam, obedeceram à ordem do rei. Então o que a música fez aí? As resistências que havia quanto ao culto à imagem deveriam ser superadas. Mas o rei não se ocupou de dar um argumento lógico, persuasivo, racional, para levar as pessoas a adorar. Em vez disso, o que ele fez? Ele sabia que a música faria mais rapidamente isto, e de forma mais eficaz. A música produziria uma harmonização, uma globalização, uma coletivização da experiência. Todos se moveriam, simultaneamente, instantaneamente, ao som da música. Por isso ele diz: quando ouvirdes o som da música, vos prostrareis. Bom, então vejam, a música aí, segundo esse autor, ela amortece os sentidos. E não é qualquer tipo de música, é com toda sorte de instrumentos. É uma banda variada. E pela descrição, pela comparação com Samuel, nós podemos deduzir, irmãos, que não foi uma música assim clássica, sabe? Em que as pessoas estavam assim, ouvindo aquela harmonia, Não, era uma música forte, era uma música poderosa.
Era uma música de um efeito, né, imediato. Bom, agora um autor adventista. Então, esses dois aqui não são adventistas, eles estão falando do assunto, e é o Jacques Ducan, que é professor na Andrews, um judeu adventista. E ele tem o livro dele, Segredos de Daniel. Gente, observem que homem está dizendo. Um judeu adventista. Ele diz: os antigos sabiam como usar a música para provocar uma experiência mística. Irmãos e irmãs, essa expressão não pode passar assim, de forma normal nos nossos ouvidos. Os antigos já sabiam do efeito místico de certos tipos de música. Aí diz: hoje, graças à mídia, podemos testemunhar o efeito da música sobre as massas. O fenômeno tem invadido até mesmo as comunidades religiosas. Da mesma forma, na planície Dura, os pregadores de Babel não perderam tempo com demonstrações intelectuais ou argumentos. A música é suficiente para desencadear a adoração, qualquer que seja ela. Então eu pergunto para vocês, né? A música é uma coisa simples ou é complexa? Nós podemos ver a música assim com certa ingenuidade, sem nos preocupar, ou é algo em que nós temos de ter uma atenção especial? Olha só, vocês sabem. Gente, então os pregadores de Babel não perderam tempo com demonstrações intelectuais ou argumentos. A música fez isso para eles, de forma instantânea. Muito bem, agora vamos para a profetisa. Ela diz: a história se repetirá. Então, lembra lá atrás eu coloquei Daniel 3, Apocalipse 13, né? Aí eu falei, a música é enfatizada em Daniel 3, mas não aparece em Apocalipse 13. Então não tem um papel escatológico da música, como teve em Daniel 3, né? Aí Ellen White fala assim: a história se repetirá, a falsa religião será exaltada, o primeiro dia da semana será exaltado, como foi a imagem na antiga Babilônia. Olha, então faz uma comparação da lei dominical com a imagem da Nabucodonosor. A princípio será tentada a linguagem da atração, como o rei de Babilônia tentou usando o poder da música e da exibição exterior. Se esta atração inventada por homens inspirados por Satanás falhar em levar as pessoas a adorar a imagem, as chamas ardentes da fornalha estarão prontas para consumi-los. Olha, gente, o que a profetisa está dizendo aí? Você sentiu o peso dessas palavras? Então, ela está dizendo que a música tem um papel no contexto da imagem de Apocalipse 13, igualmente como teve em Daniel 3. Então agora nós completamos o quadro, né? Apocalipse 13 tem todos os elementos de Daniel 3, e os profetas se complementam. Então João não percebeu, não viu, né, esse aspecto da música, mas Ellen White viu, e ela diz para nós aí: a história se repetirá. Então as pessoas serão convocadas, atraídas, né, movidas para adorar a imagem pela música. Mas aqueles que resistirem, como os 3 amigos de Daniel em Daniel 3, né, a fornalha estará pronta para eles, né? Então aí vem um decreto de morte para aqueles que não adoram a imagem. Muito bem, eu não vou ali tem uma expressão, né, que é muito pesada, porque ela diz assim: inventada por homens inspirados por Satanás. Irmãos queridos, escutem esta expressão: se a música é mal utilizada e serve a propósitos contrários à vontade de Deus, esta música, segundo ela, não é inspirada por Deus, ela é inspirada por Satanás. Então, é um terreno delicado, é um terreno complexo, que a igreja não pode fechar os olhos e os ouvidos para ele. Ela tem de se debruçar, ela tem de estudar, ela tem de entender, tem de orar a respeito, para conseguir manter, né, o grupo unido, apesar de haver tantas opiniões diferentes. Mas a palavra profética é capaz de unir o povo de Deus, né, de despertar uma consciência em segurança.
Bom, então, ali esse quadro agora completa. O assunto da música está em Daniel 3 e Ellen White o insere também em Apocalipse 13. Bem, irmãos queridos, irmãs, observem. Ao observar, ao analisar, né, visualizar o quadro, o contexto atual da música nas comunidades cristãs, então vendo esses grupos, né, que cantam todo tipo de música, inclusive as sacras, as populares, as sertanejas, né, as pop, sabe? O rock, né? Então nós temos de olhar isto à luz da profecia bíblica. Nós não podemos ver isto apenas como um movimento cultural, não é só isto. É um elemento profético, religioso e do grande conflito envolvido nesse assunto. Você concorda comigo? Então, o povo de Deus tem de fazer como Davi, tem de se debruçar sobre a questão. Os profetas falam e aí nós obedecemos, né? E vamos separar para o ministério pessoas consagradas, pessoas instruídas, né? Para liderar o momento de adoração, o ministério de adoração. E toda igreja que fizer isto será abençoada, porque estará seguindo a orientação divina. Muito bem, vamos partir então para as últimas considerações. Nosso tempo também já avançou. Veja, a visão de um desses grupos. Ellen White combateu, gente, eu vou usar essa expressão, combateu sistematicamente os movimentos fanáticos. Desde o início, houve movimentos fanáticos dentro do adventismo. E esse daí, né, que se fala muito, ela também falou claramente, de forma categórica, incisiva. Ela diz, a visão de um desses grupos me foi apresentada. Uma pessoa achava-se a um instrumento de música e cantavam canções tais que faziam chorar os anjos da guarda. Olha o que a música pode fazer: consternar os anjos, né? Havia ruidosa alegria, havia riso vulgar, abundância de entusiasmo e uma espécie de inspiração, mas a alegria era daquela espécie que unicamente Satanás é capaz de produzir. Bom, então aí são grupos fanáticos cujo trabalho estava associado à música. E eles tinham um objetivo, né? As pessoas são sinceras, elas não fazem isso pensando que elas estão servindo ao inimigo de Deus. Não, elas entendem, elas acham que estão fazendo para Deus. Como lá no tempo de Ellen White, elas pensavam assim: do que elas precisam? De instrução. E aí a sinceridade instruída servirá para o propósito correto. Nós nunca devemos pensar, irmãos, que as pessoas não são sinceras, que o coração dela não está naquilo. Todas estão, dentro da nossa igreja e fora dela, sabe? Mas as pessoas não têm a instrução, e é nosso papel instruir. Então veja, ela diz assim: havia ruidosa alegria. Então, quando uma igreja precisa de instrumentos musicais A, B e C, né, para tornar o culto alegre, para tornar o culto vivo, né, comunicativo, esta necessidade é um sintoma de problemas. A alegria, o entusiasmo produzido com essa artificialidade não é divino, não é divina. Então ele diz: é uma alegria que Satanás é que é capaz de produzir. A alegria tem de vir do coração, da experiência da salvação, do encontro com Deus, né, do conhecimento da vontade de Deus. Então daí nós tiramos, sabe, motivação, inspiração, né, e alegria. A alegria não é algo que deve ser feito artificialmente. Porque inclusive quando as pessoas se tornam alegres, motivadas, né, porque foi cantada certa música, ou a instrumentação foi de tal e tal performance, né, terminou o culto, o que acontece com essa alegria? Ela acaba, porque é uma estimulação, não é uma coisa que brota do coração,
da experiência, né? E então não tem vida própria. Mas aquilo que brota da relação com Deus, né, do conhecimento da palavra de Deus, isso tem vida própria e permanece, né? Irmãos, com muito cuidado, eu vou usar uma expressão, né? Sabe, muitos cultos pentecostais, neopentecostais, carismáticos de hoje, o culto funciona para as pessoas como uma catarse. Se elas ficarem 30 dias sem o culto, elas perdem a fé, porque é uma experiência psicofísica. Elas são estimuladas pela música, por toda a estética do culto, sabe? Mas aquela religiosidade não tem vida própria, e nós não podemos ter isto, né, no meio do povo de Deus. O povo de Deus tem de ter vida própria, na sua experiência espiritual, né, com Deus, com Cristo, com a palavra de Deus, com a mensagem profética, com a experiência da salvação. E daí vem o novo cântico que nós apresentamos para Deus. Bem, aqui tem mais algumas declarações dela. Mensagens escolhidas. Então, se você quer estudar esse assunto, né, Mensagens Escolhidas, volume 2, ela fala várias coisas, né, uma compilação de falas, cartas, ensinos dela sobre ou contra os movimentos fanáticos. E o principal foi o movimento da carne santa, que era tipicamente, irmãos, um movimento pentecostal, antes do surgimento do pentecostalismo. Há um autor adventista que fez uma pesquisa, né, sobre incidências de experiências pentecostais no adventismo no século XIX. O culto pentecostal começou em 1906, né, no século XX. Então, no movimento adventista houve algumas experiências assim, e as pessoas chegaram a falar em línguas. O que era comum a estes, o que foi comum a esses eventos? O uso da música. E o movimento da carne santa era um deles. Então tem muita informação sobre esse assunto, e você pode uma hora buscar pela internet, vai achar os próprios livros dela. E então aí nesse texto, né, ela fala assim: as coisas que descreveste de indiano, o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente antes do fim do tempo da graça. Olha, gente, ela vê o assunto, né, com olhos proféticos. Ela já havia falado que a história de Daniel 3 vai se repetir em Apocalipse 13. Aí ela viu o assunto lá do movimento da carne santa, né? Ela disse: o Senhor me mostrou que isto aí virá de novo para dentro da igreja, antes do fim de todas as coisas. Então isto é uma coisa profética. Demonstrar-se-á tudo que é estranho, haverá gritos com tambores, música e dança. Então sempre que toca no assunto, tem tambor, pandeiro, tamboril, alguma coisa dessa linha. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. E às vezes a gente pode pensar assim: bom, com essa música as pessoas vão aceitar, vão ouvir o apelo, né? Vão se converter mais facilmente. Com esta música as pessoas vão gostar mais do culto. Não, essas decisões não serão retas. Eles têm de se decidir por uma experiência real com Deus. A música pode mover o coração delas, pode instruir a mente delas, mas tem de ser a música que fala a palavra de Deus, na linguagem, né, que Deus pode falar. Bom, muito bem. Então vamos fechar aqui essa parte profética. E para ser um pouco mais prático, irmãos, eu vou então mencionar 3 autores da área da música. O primeiro deles é esse homem, né, Eric Hobsbawm, é um historiador, marxista, inclusive, britânico. Ele tem esse livro, História Social do Jazz. Como é que os marxistas viam a cultura de massas? Ou veem, né? Bom, ele diz assim: o ritmo é o componente dominante da música contemporânea.
Por que ele se concentra no ritmo? Porque os marxistas tradicionais entendem que a pessoa tem de ter o pensamento crítico, independente, né? Próprio, que é uma virtude. E Ellen White também fala disso. Ele entende que o ritmo, como componente acentuado da música, prejudica a capacidade de pensar por si mesmo e de ter uma elaboração crítica acerca de qualquer coisa. Então, o ritmo. Bom, vamos lembrar, né? Tem a harmonia, melodia e o ritmo. Os três componentes da música. Um pode ser acentuado, os outros podem ser diminuídos. Então, tem esse pêndulo, né? Nos diferentes estilos musicais. Bom, esse outro livro, né? The Cambridge Companion to Pop and Rock. Olha só, é uma obra representativa. A música pop foi influenciada pela maioria dos outros gêneros populares, obtendo o uso de harmonias vocais da evangélica e do soul, a instrumentação do jazz, do country, sustentado por elementos rítmicos do hip hop. Então, o que é o pop? Um caldeirão de estilos musicais, que vem desde o gospel até os estilos populares, tipo hip hop, né? Então, o pop, irmão, se tornou, vamos dizer assim, uma marca, né, comum para muitos estilos musicais contemporâneos, cuja ênfase está no ritmo. Não na harmonia, nem na melodia, mas no ritmo. Por isso, todo estilo pop depende necessariamente de instrumentos percussivos. As pessoas podem executar essas músicas sem baterias. Elas podem fazer com contrabaixo, com cordas, né, com várias coisas. Mas os instrumentos percussivos são mais eficazes, porque eles são característicos desses estilos musicais. Depois o outro autor, olha, pop music. A música pop é feita para dança, usando batidas e ritmos destinados à dança. Então, você tem um hino, está escutando, né? Observe o ritmo. Você poderá ter uma avaliação, ainda que elementar, básica, se ele é pop ou não. Muitos hinos de hoje, inclusive adventistas, são estilos pop. Então, eles dependem necessariamente desses instrumentos, porque é difícil de executar essas músicas sem esses instrumentos. Ela fica fraca, ela fica pouco comunicativa. Bom, então, eu diria, irmãos, que a maneira como a música evangélica, cristã, de modo geral, no final do século XX para o século XXI, tem entrado nessa característica, né, da visão profética, com a incorporação dos estilos pop. Então, eu vou repetir. Eu entendo que a maneira como a música contemporânea cristã, né, tem assumido essa característica profética que nós mencionamos, é a partir da incorporação dos estilos pop. Então, a nossa atenção deve estar aí. Olha, aqui você vê o espírito, como estão as coisas lá. Esse homem é um pastor evangélico. A revolução da música gospel. Um renascimento está acontecendo e o Espírito Santo está na raiz disto. Os jovens estão expressando sua felicidade profunda através da música rock. O Espírito Santo está na raiz disto. Mas a profetisa falou ali, o Satanás é que é capaz de produzir aquela coisa, né? Então, quando os judeus disseram que Jesus expulsava por outro espírito, né, foi uma blasfêmia. E se nós, sem discernimento, irmãos, atribuirmos ao espírito uma coisa que a profecia atribui a Satanás, também isso poderá ser da mesma natureza. Bom, então fechamos aqui. Eu gostaria de finalizar com o seguinte pensamento. Pode fechar então essa tela? Irmãos queridos, a música caracteriza o grande conflito
desde o início e vai até o seu final. Então, Apocalipse 12, texto que nós lemos esta semana na escola sabatina, né, diz: e pelejaram o dragão e seus anjos, e pelejaram Miguel e seus anjos. E você pode acrescentar aí: e pelejaram o dragão e os seus músicos, e pelejaram Miguel e seus músicos, porque a música está desde o início do grande conflito, no meio desse evento, no centro desse evento, porque o grande conflito tem tudo a ver com a adoração. Então nós somos chamados a adorar, né, o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Eu vou deixar o link da mensagem completa aqui na descrição para que você acompanhe aí na íntegra a mensagem, tá bom? Então eu convido você a fazer parte desse canal aqui, se inscrevendo, deixa aí o teu gostei para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Comenta se esse vídeo foi uma bênção para você. Eu acredito que sim, foi uma mensagem poderosa. Deus seja louvado pela vida do pastor Vanderlei Dornelles. E eu convido você também a compartilhar essa mensagem para mais pessoas aí nos grupos, tá bom? Que Deus te abençoe.